Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural. Estamos aqui mais uma vez com mais um autor paraibano. Desta feita, estamos trazendo aqui o Irani Medeiros, né? Que é um escritor bastante produtivo, né? Como vocês podem observar na mesa aqui. Existem alguns livros dele, não estão todos aqui. E o Irani vai falar um pouco sobre ele agora para que vocês o conheçam. Bom, eu me chamo Irani Medeiros, nasci no sertão da Paraíba, mais precisamente na cidade de Pombal. Pombal, que é uma cidade, diria, importante na formação intelectual da Paraíba, tendo em vista que lá nasceram vários escritores, né? Inclusive o maior dele, que eu considero, Leandro Gomes de Barros, que foi o iniciador da publicação da literatura de cordel no Brasil, isso no início do século passado. Então eu tive uma influência muito grande das cantorias, né? E dos vendedores de cordéis na feira de Pombal aos sábados. Então eles chegavam lá, instalavam a banca e começavam a cantar o cordel. E aquilo eu ficava ansioso, né? Que a semana seguinte chegasse logo o sábado seguinte, para que eu pudesse ouvir aquelas histórias interessantes, fantásticas, né? De reinos encantados, de princesa, de príncipe, né? E sobretudo ainda do aspecto da história do sertão, né? Do homem sertanejo, né? Que sempre enfrentou as dificuldades. E os poetas retrataram muito bem essa condição, né? Do sertanejo. E eu me via colocado dentro desse universo também, porque eu nasci no sertão, e no sertão eu fiz toda a minha formação cultural e intelectual, e ao longo dos anos eu venho produzindo bastante literatura, né? O mais recente é esse livro aí sobre Inácio da Catingueira, que foi um poeta repentista extraordinário daquela famosa peleja de 1874 em Patos, juntamente com Romano da Mãe d'Água. E ao escrever esse livro eu me emocionei bastante com a personalidade, com a figura extraordinária do Inácio da Catingueira, né? Então eu venho produzindo literatura, sou poeta também, aqui tem um livro de poesia, tem vários. E agora, no final desse mês, eu irei lançar um outro livro de poesia, chamado Pássaros da Liturgia. É um livro de poesia, né, de poemas, apresentado pelo poeta, escritor e crítico literário Delberto Barbosa. Então, eu sou essa figura, né, que nasceu no sertão, trabalhei até os 14 anos na roça e comecei a estudar um pouco tarde, mas fui estudando, terminei curso de nível superior, História e Sociologia, né? E agora eu faço aí Filosofia, né? Então, eu sou esse camarada Irani Medeiros que vocês alguns conhecem. Irani, essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados que vêm aqui, né? Uma pergunta padrão. Qual a importância da literatura na formação da nossa sociedade? A literatura é uma manifestação artística muito importante na formação do cidadão. A poesia, principalmente, porque se você estuda filosofia, você vai perceber que todo o processo de formação do homem ocidental, a partir da Grécia, século V, né, se dá através da poesia, de Homero, Dionísios e tantos outros poetas. Inclusive os grandes filósofos da época escreveram na forma de poesia, né? Seus pressupostos filosóficos, né? E a poesia e a literatura popular, elas são muito importantes na formação do homem sertanejo, do homem nordestino, brasileiro, porque a partir da literatura popular é que está todo o enraizamento da dita literatura erudita. Então, ela é muito importante, ela é fundamental e é preciso que a gente estimule a leitura, que a gente estimule a produção literária, certo? Lamentavelmente, a gente não tem apoio, né, de algumas instituições, se faz isso mais por conta própria mesmo. Raramente você consegue publicar fora do estado, através de uma editora fora do estado da Paraíba. Inclusive eu consegui, né, publicar esse livro do Leandro Gomes de Barros e alguns outros livros que inclusive talvez eu seja um dos poucos autores que recebe direitos autorais, né, tendo em vista que eu já publiquei pela editora chamada Edra, uma editora grande de São Paulo, e agora estou publicando um outro livro
pela uma editora também de São Paulo. Então eu vejo a literatura como fundamental e importante na formação intelectual, na formação do caráter, na formação da personalidade do ser humano. Então, literatura, ela é muito importante e a gente deve, diria até, consumi-la diariamente de forma muito intensa. Irani, seus livros vão desde a poesia até a biografia. Qual o segredo de ser um autor tão eclético, né? Variando em vários estilos, né? E quais as vivências que o trouxeram esse tipo de literatura que você consegue escrever? Bom, realmente, de fato, eu escrevo poesia, né? Na verdade, eu acredito que eu nasci poeta, porque os poetas nascem realmente, né? E aí, ao longo do tempo, você vai aprimorando um estilo próprio, vai aperfeiçoando, né, o seu fazer poético. E a convivência e a vivência que eu tive com os escritores, né, com a literatura, né, dos clássicos, Machado de Assis, Zé de Alencar, Augusto dos Anjos na poesia, isso foi definindo uma característica artística, uma característica literária minha. E aí eu escrevo desde poesia à literatura popular, certo? Com ensaios biográficos, Pinto do Monteiro, Inácio da Catingueira, Leandro Gomes de Barros, Josué da Cruz, Chica Barrosa, Ivanildo Villanova, a biografia que está aqui, que eu dividi a autoria com Zé Edmilson. E é isso, a literatura foi muito importante na minha formação, do meu caráter, da minha formação intelectual, né? E é isso, a poesia, de um modo em geral, é um exercício diário para mim, né? Eu faço poesia, escrevo praticamente todo dia. Irani, eu conheço a sua literatura, né? Até mesmo porque toda vez que você publica um livro, você traz aqui, você negocia com a gente, entendeu? Quando vem pessoas de fora e procuram alguma coisa sobre autores que falam sobre a questão do folclore local, eu indico você, que, se eu não me recordo agora, é o único que eu conheço que foca tanto nessa questão do folclore. E eu queria que você falasse para nossos internautas, né? Por que disso? Por que essa coisa tão forte de escrever, de dedicar uma parte da sua literatura ao folclore, nosso folclore local? Bom, o folclore ele foi muito importante na minha formação, né? E dado o fato de eu ter tido uma vivência, né, com os poetas populares, com os folcloristas, né? A exemplo da leitura que eu li bastante, Câmara Cascudo, Mário Souto Maior, lá de Pernambuco, e tantos outros, isso fez com que eu me interessasse para focar nessa questão do folclore, tendo em vista que o folclore ele sempre teve muita importância na formação intelectual do homem mais simples, né? Porque geralmente o folclorista, o poeta popular, ele convive na comunidade com as pessoas e ele retrata através, né, da sua poesia e do seu folclore, né, seja qualquer tipo de manifestação artística, folclórica, a dança, né, a cantoria de viola, que hoje se considera também como parte do folclore, quer dizer, tantas outras. Então são muitos aspectos do folclore, é uma gama infinita de muitas vertentes do folclore que tem proporcionado uma influência muito grande na formação do ser humano, principalmente do homem mais simples, né? Porque o folclore é feito pelo povo, certo? E para o povo, é feito com pessoas da comunidade. E eu não poderia ser diferente em focar sempre nessa questão do folclore, por conta desses vultos maravilhosos que existiram e que ainda existem na nossa cultura. Leandro Gomes de Barros, Pinto do Monteiro, né, folclorista como Câmara Cascudo, que eu citei, né, poeta como Ivanildo Villanova, Sebastião Dias, né, Sebastião da Silva, né, cantadores repentistas. Então, o folclore ele é muito importante na vida de qualquer cidadão, na vida de qualquer ser humano, porque é uma manifestação própria, né, do homem, né, simples, do homem que às vezes não tem nenhuma formação, mas ele é um folclorista, ele é um brincante, ele absorve muito bem essa ciência do folclore. Finalizando nossa entrevista, né, como é de costume, a gente vai passar a mão do próprio autor, um livro dele, né, Chica Barrosa, A Rainha Negra do Repente, onde o Irani vai autografar, né, para a pessoa que vai ganhar juntamente com um vale de R$50 aqui no Sebo Cultural.
Bom, pessoal, recebi aqui da mão do Irani o livro autografado, né, para o sortudo que vai ganhar, além do livro dele, também R$50 em compra, certo? E quero passar a palavra ao Irani agora para que ele dê suas considerações finais a respeito desse nosso bate-papo aqui. Bom, eu quero agradecer a Cláudia e ao Sebo Cultural, né, por essa entrevista, que eu acho que isso é importante para que se divulgue os autores paraibanos, né? E é preciso que iniciativa como essa que o Sebo está adotando agora, através de Cláudio, outras pessoas também o façam, desenvolvam, né? Porque é muito importante, a gente é carente de divulgação da nossa literatura, da nossa cultura, da nossa arte. Então, eu agradeço, né, e me sinto até, de certa forma, lisonjeado por esse convite para fazer essa entrevista, que com certeza vai estar no mundo inteiro. Hoje em dia as redes sociais são fundamentais para a divulgação. Então, quero agradecer mais uma vez a Cláudia e dizer que estarei à disposição assim que for preciso para outras entrevistas, para outros bate-papo, né? E aí a gente firma essa parceria. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais uma vez. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.